Eu tinha que começar assim, né? Não? Ixi. A gente não dá pra fazer aqui, minha envergadura é muito grande. Tá? Vai ser uma parte marciais, pô. Começar com uma coisa assim. Vou começar de arte marcial assim. Tá ligado? Cara. Tem Ou a cura isso aí, né? Defensor de Togakuri. Vai ter que tremer a mão. Jiraiya. Quando eu era criancinha, quando eu tinha uns 7 anos, eu gostava de passar um recreio assim. Os caras parecem levando. O cara faz. Aí vai. Tem que ter não pode ser só. Tem uma oposição, pô. E aí, as turmas, esse é o NoiaCast, o videocast do Neurose. Meu nome é Ataíde. O meu é Enio. O meu é Arinaldo. E hoje a gente vai discutir um tema muito denso. Técnica versus natureza. Estamos com o áudio sendo captado no Coda Studio. Lembre-se que quem capta nosso áudio é Arthur Schopenhauer, o captador de áudio mais pessimista da face da Terra. Lembramos também que as nossas imagens são feitas por Vitor Giovanni, CEO da empresa Coelho Branco Enterprises. Quando a gente fala em técnica e natureza, está pressuposta aí uma outra reflexão, uma outra diferenciação, que é a diferenciação de homem e natureza. E aquilo que vai nos definir enquanto homens é a consciência. E é por isso que agora eu passo a bola para esses dois rapazes aqui. A grande diferenciação que dá entre homem e natureza é a questão da consciência, porque a consciência tende a separar o homem das coisas. Ora, eu não sou essa mesa, eu não sou essa parede, não sou esse teto, não sou ele, não sou ele. A consciência, por separar e definir as coisas com o qual eu me encontro, tende a me afastar dessas coisas, criando até a ideia de que eu não faço parte dessas coisas. Por exemplo, no caso da natureza. Isso a gente chama em filosofia de fosso ontológico, é um termo genérico que se usa para isso, que é a ideia de que há uma separação intransponível entre o homem e a natureza, como se o homem estivesse aqui e a natureza estivesse lá. E na história da filosofia vai gerar aquela ideia da filosofia do sujeito, em que as coisas estão à disposição de um suposto sujeito, a qual tudo observa, a tudo nomeia e classifica o mundo por sinal. E, obviamente, há escolas filosóficas que são opostas a essa ideia, como o Arinaldo vai nos contar agora. Então, René Descartes, um filósofo da Idade Moderna, aquele que é tido como o ápice do começo de tudo, disso aí, chegou numa ideia de que ele tinha que colocar tudo em dúvida dos conhecimentos já obtidos desde a Idade Média. A dúvida hiperbólica, né? Chamada dúvida hiperbólica. E ao chegar, ele precisava de um ponto fixo a qual ele pudesse pensar e fazer ciência a partir daquilo ali. Porque a ciência, no ponto de vista dele da patrística e da escolástica, né, toda a ciência antiga, ela partia de preconceitos que não tinha, na verdade, fundamentação nenhuma. Ele precisava de um ponto fixo. Esse ponto fixo ele encontra no ato do pensamento, ou seja, ao pensar sobre alguma coisa eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar que ao pensar eu penso. Ou seja, ainda que eu esteja enganado sobre o mundo, ainda que exista um Deus enganador, um gênio mau que me engane, eu, quando penso, eu não posso duvidar disso. Eu não posso duvidar que ao pensar, que mesmo sendo enganado, eu penso. Eu não posso duvidar que eu duvido. Que eu duvido, né? Não posso duvidar. Chega a tal ponto essa cisão entre homem e natureza que ele consegue pensar, consegue dividir ao ponto de dizer que essa coisa que pensa, ela não necessita nem do mundo. Ou seja, nem a coisa pensante, que para ele, a coisa que ele denominaria de alma, não precisa nem do corpo para existir. E algum tempo depois dele, na mesma escola tida como racionalista, surge um filósofo chamado Baruch de Spinoza, e ele parte da ideia, retomando ainda, a princípio ele era cartesiano também, mas ele parte da ideia de que essa cisão entre o homem e a natureza de fato não existe. O homem, assim como Deus, é tudo a mesma coisa, no sentido, tipo, você tem a natureza de um lado e o homem do outro em relação a Descartes. Já com Spinoza, Deus, natureza, é uma só a mesma coisa, e esse homem que a gente fala é um modo, uma modificação, uma forma que essa natureza se manifesta. Tal como
o copo aqui presente, tal como o microfone ou a câmera que está captando. São modos ou modificações, ou também que ele chama afecções dessa natureza. Ou seja, os reinos animais, vegetais e minerais são todos modos de Deus. Ou natureza, né? Deus ou natureza. É importante lembrar, assim, que isso já foi dito, mas especificando, só é possível fazer essa cisão realmente entre homem e natureza se você supõe a transcendência. Ora, a ideia de alma, por exemplo, de que a minha alma, ela decai, ela advém de um mundo transcendente, que não é temporal nem espacial, é eterno. Então, eu venho para esse mundo, necessariamente, esse mundo, eu estou separado dele. Exato. Porque a minha alma que advém dele já tem separado. Então, assim, já é uma separação cabal disso. Mas, assim, Spinoza vai ser um grande opositor a isso, como foi dito nessa ideia, né? Deus, só existe uma substância, e toda substância são modos da substância. Então, todos os reinos, animais, vegetais, minerais, são todos modos da substância, e o homem é apenas um dos modos de Deus, apenas um. Agora, isso gera um problema ético, quando vai pensar hoje em dia, por exemplo, a questão da ecologia. Sempre há essa ideia de uma culpabilidade do homem no meio, com a questão do meio. Se a gente pensa, aqui é uma provocação a todos nós, assim, se nós pensamos desse ponto de vista que nós somos apenas modo da natureza, que como diria Arthur Schopenhauer, a natureza crava dentro da própria carne, ela se morde. Não aquele que está captando o som, mas o filósofo. O filósofo Schopenhauer, fique bem claro. Não o nosso mesário aqui. Mas se a gente parte da ideia de que a natureza crava dentro da própria carne, que o homem é moda dessa natureza. Quando o homem constrói a bomba atômica, quando o homem polui o ambiente, inclusive quando o homem mata outros homens, no caso de Auschwitz, por exemplo, dos nazistas com os judeus, não é a natureza apenas sendo natureza? O que nos resta, na verdade, no fim das contas, não é uma questão moral apenas? E se nós pegarmos Nietzsche assim e empurrar um pouquinho, que ele coloca que a moral é antinatural, que ela mascara e falseia a natureza na sua ação. Nós estamos discutindo o que exatamente, na verdade? Dentro dessa questão que você falou aí, só pra gente fazer o link com a cultura pop, já que você citou aí a criação da bomba atômica, a destruição do meio ambiente e tal, a gente chegou à conclusão que a melhor obra que exemplifica essa relação entre natureza e técnica é o Gojira, de 1954, em que uma criatura submarina, né, que no caso Godzilla, que é uma força da natureza, ela é despertada pela ação do homem, né? E ela emerge, né? Ela sai do fundo do mar para trazer o equilíbrio, né? O equilíbrio que outrora foi desbalanceado pela ação do próprio homem, né? Mas o equilíbrio dela supõe a destruição dos próprios homens também, né? Exatamente. Ou seja, a natureza, na sua manutenção de si própria, ela extingue espécies, no caso o homem também. Mas a natureza já faz isso sozinha, por sinal. Assim, cada dia que passa, a natureza extingue por si só várias espécies diferentes. Com a intervenção do homem, não. E veja o vício de linguagem. Quando eu falo com a intervenção do homem, parece que o homem não é natureza. Que é exatamente o que está contido dentro da obra do Godzilla, né? O homem vai ser extinto, pô. Porque ele é uma parcela da natureza como todo o resto, né? E essas questões morais da relação do homem com a natureza, é aí que entra a grande função da ideia de técnica. Veja, nós falamos em poluição, matança dos animais, etc. Bomba atômica, sempre está relacionada à questão de tecnologia, questão de técnica, né? E daí me lembra aqueles mitos fundadores da técnica, talvez o mais usado seja a ideia de Prometeu, que é o deus que, por se comparecer da condição do homem, rouba dos deuses do Olimpo o fogo. Só o Olimpo possui o fogo, ele rouba por amor aos homens e entrega o fogo aos homens e depois sofre as consequências dessa ação. E desse fogo viria a ideia de tecnologia. O homem dominando o fogo agora consegue construir, consegue adquirir a técnica para modificar o seu ambiente e inclusive a si próprio, como já nós fazemos hoje em dia. Dentro dessa mesma perspectiva, a gente também traz a ideia da construção da roda, né? A construção da roda é que é interessante, porque a construção da roda, que é muito mais assim, que é muito mais focado em questões de história, paleontologia, a roda aparece muito mais a questão do conforto do homem, né? Veja, a roda existe para trazer um alívio. Imagina como é que era transportar toras de madeira, coisa do tipo, sem a roda. Algum de vocês quer fazer algum link aí com o amor fati, não? O amor fati para Nietzsche seria isso. O amor fati supõe vários conceitos anteriores, inclusive a ideia de eterno retorno, que vai dar para explicar aqui, mas sintetizando, o amor fati seria um grande sim, dizer sim para tudo que há na vida. Tudo. Absolutamente tudo. É a vida sem nenhum tipo de consideração, amar a vida do jeito que ela é, como ela se apresenta, inclusive amar o sofrimento. Afirmação da vida. Afirmação da vida como um todo. Se você afirma a vida como um todo,
a questão moral desaparece. E aí seria algo como os gregos chamavam antigamente de kataphysin, que é viver de acordo com a natureza. Ou seja, haveria nesse sentido uma ideia de kataphysin, porque você extinguiria da sua vida a questão moral e viveria a vida como ela é. E sem resignação, porque tudo que você age no mundo seria uma vida de ação, não uma vida de resignação. Você sempre estaria agindo necessariamente, porque você não tem como não agir. Então, talvez sim fosse uma reintegração à ideia de natureza, mas que nada a ver com a ideia de abraçar árvores. Porque a ideia de natureza que se tem é o seguinte: sempre se pensa a natureza como um cavalo correndo solto num campo, romantizado, como um passarinho cantando na sua janela. O povo fala, eu adoro a natureza. Você adora a natureza? Pega essa pessoa jogando no meio do oceano pra você ver. Pega essa pessoa já vagando no espaço, como naquele filme Gravidade. Aquilo é natureza. Natureza é o câncer, a natureza é a erupção vulcânica. Ninguém consegue abraçar a natureza como um todo. Isso assim, é por estupidez. Na verdade, é a ideia de natureza como uma experiência estética agradável, né? A natureza é a relação da natureza como o wallpaper do Windows. Sabe quando vem um Windows assim, que tem aquele wallpaper com a cachoeirazinha, uma praia? Pronto, é isso como o povo pensa que é natureza, uma cachoeira, né? Natureza, sabe o que é natureza? Natureza é aquela foto com as duas pernas assim, o mar na frente. Que a galera fica... Exatamente. São pernas. Natureza, mas é amigo fumando maconha na cachoeira lá, não sei o que, vem a cascavel, pica, fudeu. Até que chega na cidade e morre logo. Sabe o que é natureza? Caçador de crocodilos, levou uma picada de uma raia e morreu. Dentro dessa ideia aí, a gente trouxe o Gojira, mas a gente trouxe outro negócio também. Que é esse filme, o Parque dos Dinossauros. A gente ia trazer A gente, na verdade, esqueceu de trazer o Godzilla. Em algum outro programa a gente vai trazer ainda. Porque a edição nacional é bem bonitinha. Mas nós trouxemos também o Joaquin Hyde. Foi. Aqui, ó. Isso é a edição bilíngue. Também conhecido como o Médico e o Monstro, né? O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro é uma curiosidade, porque assim, o monstro é o Mr. Hyde. Eu não me lembro de ver o Mr. Hyde sendo caracterizado aí nas adaptações dessa obra da forma como ele é aqui. Pequeno, entroncado, né? Normalmente o cara fica maior, né? A roupa rasga, o cara... Aqui não, o cara cruza com ele na rua, assim, e ele é... Mas é porque eu acho que é a estética do vil, né? O homem vil geralmente é entroncado, né? Velho, né? Agora, acho que talvez a ideia do Frankenstein também, dessas ideias assim, seja interessante de falar sobre a questão da técnica, porque não é só o limite da manipulação do ambiente, como também é a transcendência da própria morte, né? A ideia de passar a própria morte, de trazer à vida coisas mortas, né? E fazendo até o link entre o mito de Prometeu, que você contou, junto com a ideia do Frankenstein, que também tem como complemento do título o Novo Prometeus, você tem uma ideia de que esse fogo que Prometeus rouba dos deuses, né, a arte de como usar esse fogo e passa para os homens, é justamente para, de certa forma, vencer uma própria punição dos deuses de ter que comer carne crua. Ou seja, ele passa a cozinhar, passa a usar da técnica para poder sobrepujar os deuses. A mesma coisa o Dr. Frankenstein na obra tenta fazer, quando ele cria aquele golem, aquele construto de carne, né, para usar os bons termos do RPG, ele faz algo que só tá na mão dos deuses, que é criar vida, né, que é dar vida, né, a algo, né, animar. Que agora algo, tá na mão, né, dos homens também. Passa a estar na mão dos homens também. Então, ou seja, nesse sentido, é uma forma de vencer, de tentar uma cisão também de homem e natureza, e a forma de tentar sobrepujar essa natureza. Lembro que a Adorno Horkheim, na Dialética do Esclarecimento, ele trata justamente disso, que aquilo que ele chama que no grego seria metes, que tem uma ideia de astúcia, ela é bem representada desde o mito. E ela vai ter o seu processo histórico, citando, por exemplo, Ulisses, como um homem que tinha uma astúcia extremamente elevada e que era capaz de vencer esses males da própria natureza e até os deuses, única e exclusivamente se utilizando dela. Diferente daquele herói como Aquiles, que saía para o campo de batalha, guerrear e lutava e vencia tudinho. Ele não utilizava dessa força bruta, dessa força da guerra, mas era da astúcia em si mesmo, né? Que é o caso da passagem dele da Ilha de Ea. Quando as sereias cantam, ele pede para ser amarrado ao mastro. Ele quer fruir do belo, mas não quer morrer. Então, assim, há uma ideia de desmistificar o mundo nesse sentido, né? Daí da ideia que a Dona Horkheim coloca, assim, é uma mentalidade que desde o mito está expresso a ideia de desmistificar o mundo, né? Agora, eu acho que é também
pertinente a gente levantar uma questão que nessas obras que a gente citou, exceto Jurassic Park, porque Jurassic Park é massa, mas é chiranha pra caralho. É que a natureza ela sempre se volta, né? Porque o cara cria o monstro lá, mas o monstro se volta contra ele. Contra né? ele. O Godzilla vem, e o final do Godzilla é um dos finais mais tristes que eu vi na minha vida, assim, tá entendendo? Então, por mais que haja essa busca do homem tentar superar a natureza, ele acaba derrotado, né? Porque afinal de contas... Até no filme Avatar, né? Até no filme Avatar isso acontece. A natureza vence no final, os humanos que estão tentando colonizar aquele mundo ali. Então, sempre essa ideia de que a natureza no final bota pra fuder em tudinho, velho. Aí são questões filosóficas muito profundas que se misturam com questões morais, né? Assim, existe realmente luta contra a natureza, a rigor, se você olha do ponto de vista da natureza, assim, que o homem é apenas um dos seus modos. Pois é. Mortal, frágil, como qualquer outro animal, assim. Realmente luta nisso? É ela mesma, né? É ela mesma. Aí sempre fala, a gente tá acostumado demais a falar essa posição de homem e natureza, mas assim, essa posição realmente existe. Não somos seres da terra, não somos frutos dela. A própria metáfora bíblica, o homem não vem do barro, tá entendendo? Como mais um dos seus produtos, assim, essa separação realmente existe. Agora, volto, a questão ética persiste, assim. Se não há essa diferenciação, quando criamos lixo, quando criamos bomba atômica, coisa do tipo, não é a natureza fazendo isso, ela por si própria, sendo que a consciência, como um órgão do nosso corpo que faz a separação, nos faz crer, de maneira errônea, que nós somos separados dela? Essa é uma pergunta que, se você quiser, você pode tentar responder nos comentários. A gente fica trabalhando aqui esses conceitos como o amor fati, a afirmação da vida, ame a vida, não importa o que ela traga pra você e tal. Olha, é o seguinte, isso aí não foi a gente que inventou, não. Aí não tá mandando você sair nu na rua, não. Nada assim, não vai fazer isso, não. Isso aí é um conceito da filosofia de Nietzsche. Faz parte, inclusive, da sua ontologia, né? Sim. Termo que eu aprendi ontem na nossa reunião de pauta. É isso, e eu queria levantar uma provocação do comediante que tem no Watchmen, quando vai rolar a questão da Guerra Fria, lá da possibilidade de um fim nuclear, que ele fala, bem, o homem não quis sempre se destruir mesmo, então assim, por que impedi-los? Né? Deixe que eles terminem o serviço deles e tal, assim. Não é isso que acontece, não é isso que o cinema pós-moderno mostra em filmes como Blade Runner ou cinema pós-guerra todinho, que nós queremos sim nos destruir, usando da técnica. Assim, não há na natureza, e isso Freud, por exemplo, tem um conceito que ele chama de Todestrieb, que é a pulsão de morte. Ele fala, o que há na vida a vida quer morrer. O que há de nós quer morrer. Então, assim, enfim, é um tema muito complexo isso aí. Olhe, não cometa violência. Trata as pessoas de forma gentil. E até o próximo programa aí. Subscribe.